Uma questão em que é muito importante prestar atenção ao comando. A interpretação da notícia proposta na charge deixa clara a intenção do chargista em diferenciar, ou seja, o nosso foco é, na verdade, o texto 2. O texto 2 tem uma imagem, dois personagens na porta de uma biblioteca e há o dado: 75% dos brasileiros jamais entraram numa biblioteca. Diante desse dado, o chargista colocou os dois personagens discutindo como fazer para entrar na biblioteca. O outro personagem responde: vou perguntar para o Google, ou seja, uma oposição entre o acesso às informações por meio das novas tecnologias digitais e a utilização do espaço da biblioteca para se obterem livros. Então vamos lá para o texto 1. O texto 1 diz assim: cerca de 75% da população brasileira jamais pisou em uma biblioteca, ou seja, está aqui o dado utilizado no texto 2. Apesar de quase o mesmo percentual afirmar saber da existência de uma biblioteca pública em sua cidade e ter fácil acesso a ela. Então existe, na verdade, uma contraposição que está sendo explicitada pelo apesar de entre os brasileiros não frequentam a biblioteca, apesar de saberem que existem as bibliotecas e que elas são de fácil acesso. Então, o foco dessa questão é um contraste que está lá no comando, no verbo diferenciar. Então, vamos lá a eliminar as alternativas. A interpretação da notícia proposta na charge deixa clara a intenção do chargista em diferenciar escolaridade e civilidade. Nenhum dos dois textos deixa clara a discussão, seja sobre o nível de escolaridade ou de civilidade, de adequação às regras sociais e civis. Item B: curiosidade e criticidade. Não se fala da formação de um espírito crítico em nenhum dos textos e a única curiosidade que está no texto 2 é como fazer para entrar na biblioteca. Não há, por exemplo, uma discussão sobre a diferença entre os dois. Item D: política pública e livros. Os textos mencionam a questão dos livros, porque mencionam a existência de bibliotecas, mas não é criticada, não é abordada a questão das políticas públicas. Por último, literatura e tecnologia, o item E: discute-se sim a questão da tecnologia, mesmo que brevemente, entretanto, não se discute a questão literária. A resposta, portanto, é o item C, porque o item C fala dos dois aspectos que têm sido contrastados nos dois textos. Um contraste entre a inclusão digital, o fato dos indivíduos terem acesso à internet e às informações via redes sociais, via novas tecnologias digitais, que está no trecho vou perguntar para o Google, e leitura, que diz respeito ao fato de 75% da população jamais ter pisado em uma biblioteca. Portanto, a falta de leitura no texto 2 não seria fruto de uma falta de acesso, mas talvez de uma falta de interesse.